Hello, good morning. Hello. Hello, Anita. Hi, teacher. Good morning. Good morning. Isadora, Nicole, Rafa, Lívia, Armondi. Sorry, meu Zoom was not working. My Zoom was totally strained. It was not working. And you, are you okay? Yes? Lívia, welcome. Hello, Lívia. I cannot listen to you. Oi, teacher. Hi, Lívia. Hi. So today is 5. Anita is here. Eu tô aqui. Okay. Esteves, she has just arrived. Isabella. Hello, Isabella. I cannot see here. Isadora, yes. Lívia. Luiz. MC, I cannot see. Duda. Hi, Duda. Nicole. Rafa. MC is arriving. Sophie's not here. Thiago. Okay. Let's go. Welcome everybody to our class. And hello, MEC. I cannot listen to you. Yes. Okay, let me share with you something. My computer today is not so good, so I ask you to be calm. In the last class, we were talking about make, let, remember? And be allowed to. Who was not here? We will understand here. Yes, Livia was not. Felipe was just half of the class. And MC was not here. You have to take care with the rule. I'm gonna only remember here. If you want, you can take a photo. Let me make bigger. Okay, like this. And we talked about, oh God, here. First, how can you use make? Can you read, please, Livia, about make we use? No, Livia, it's not working. You have to turn on your camera and turn on your microphone. I don't know. Luis, can you read about make, please? Yes, sir. We use make someone to talk about forcing someone to do something that Perhaps they don't want to do. Okay, so use teacher. make, yeah.
Eu tava abrindo a porta ali pra minha gata, aí eu já voltei, tá? Tô aqui. Tá bom, tô te vendo agora. Ok, Obrigada. we use make someone, sempre depois do make tem que pôr o quem, ó. Make you, make me, make him, her, and then the verb, quando você vai forçar alguém a fazer algo. But don't forget, it's not necessary to use to here. You don't use to. So the example is, Felipe, the example, please. Our school. Our school makes us wear uniform. Where? We cannot Where? wear uniform. Tá, então, We nossa can't escola choose. nos obriga a usar uniforme. Isso quer dizer o quê, Felipe? Read. Tá. We We cannot. can choose. It's an obligation. Yes. So, you can choose. It's an obligation. The school makes us wear uniform. Makes. Quando é he, she, it, não esqueçam que tem que pôr S. Ou past. Can you read, Luis, past? My sister? Luis? Quer que eu leia, teacher? Yes. My sister made me clean her bike. It means that. I could not choose. My sister forced me to do it. Very good. And then what's the difference between make and let? Make, you forcing someone to do something. Let, you give permission for someone to do. Okay? Make, you are forcing someone to do. Let, you give permission to someone do something. Can you read, please, Livia? We use? We use let someone to talk about permission to do the things we want to do. Example? Our parents let us sleep late on Sunday. It means that. Our parents give us permission to sleep late. Ok. So, permission, let, sempre depois do verbo, tanto faz make or let, you have to use the person and then the other verb without to. The other example? I let my brother use my laptop. It means? I gave my brother permission to use my laptop. Okay, now MC. This is the last verb we talked on Monday. The verb is be allowed to. Be allowed to. You always have to use be and then allowed and then to. Always. But sometimes you have to use be in the present or in the past. So can you read, please, MC? We use? We use not be allowed to. I cannot listen to you. We use not be allowed to do. Tá bom? Para mim eu acho baixo, mas se os demais estiverem ouvindo, ok. You say that someone has or does not have permission. Ok, example. I'm allowed to Allowed. stay up late on the weekend. Ok, então eu tenho a permissão, né, de ficar até tarde no final de semana. When my parents were children, they weren't allowed to go out at night. Isso, quando os meus pais eram crianças. They were not allowed to go out at night. Então, how can you do? We can use be, I am, you are, he is, she is, it is, allowed to, and then the verb, okay? And today we are gonna talk a different thing. We are gonna talk about
It is opening here. Can you see my YouTube? It's opening. Can you see? Okay, I'm gonna show you something. Today, we are gonna use in your book. My God, my computer today is totally strange. Today, we are gonna talk about the difference between this number 2 and number 3. Ok? It's very common, acho que vocês já até se lembram. We have already talked about used to when you had something that you used to do in the past. For example, when I was 10 years old, quando eu tinha 10 anos de idade, I used to play in the street. Eu costumava brincar na rua. Hábito do passado. Isso aqui nós já trabalhamos uma vez, acho que no 5º ano ou 6º. But now we are going to talk about number 2 and 3. Be used to. Podem até tirar um print dessa tela, nós vamos usar o 2 e o 3. Be used to plus the verb with ing. Sempre vamos ter que pôr ing depois. It means that something is familiar with. Be familiar with quer dizer, é algo que está familiar, é algo que está comum para você. Por exemplo, quando você fala assim, estou acostumada a levantar cedo. Ou, eu não estou acostumado a levantar cedo. Estou acostumada a dormir tarde, estou acostumada a brincar na rua, estou acostumada a ir para a escola sozinha. Tudo que já é familiar para você, você vai usar essa estrutura. Mas, estou acostumado a ir sozinho para a escola. Então, estou acostumado. I am used to. Isso aqui quer dizer isso. Estou acostumado a. Pode pôr aí nas suas anotações. Be used to quer dizer estou acostumado a. I am used to. Não esqueçam que não pode pôr be. Tem que colocar I am used to. You are used to. Né? E assim vai. Cada pessoa tem sua conjugação. E depois do verbo, tem que colocar depois do to, o verbo que você for usar, tem que ter ing. Por exemplo, estou acostumada a acordar cedo. I am used to waking up early. I am used to studying English. I am not used to riding by motorcycle, for example. She is used to cooking delicious cake, for example. Okay? Yes or no? Isa, okay, did you understand? Very good. Number 3, get used to é quando você tá começando a se transformar familiar naquela coisa. Então, ela não era um hábito seu, não estava acostumado, mas você está se acostumando. Por exemplo, I get used to. Estou me acostumando, estou começando a me tornar familiar com tal situação. I get used to studying English. Estou começando a me familiarizar com estudar inglês. Então, algo que já é comum na sua rotina, I am used to. Algo que você está começando a se familiarizar é get used to. Sempre depois do to, a regrinha, o verbo tem que ter ing. Ok? Let's practice with our book. Sophie, today your hair is totally different. You said this yesterday, yeah? Você disse ontem que usa hoje coque, but it's beautiful. I like this kind of coques. Yes, really. Now, let me close here. And now you have to open your book, okay?
I will open my book here. One moment. Uma outra coisa. I want to show you something. Tomorrow, it is your extra class, online class that you have to do alone, remember? All Thursday, you have extra class. Toda quinta vocês têm aquela aula extra, complementar. Complementary class, remember? Eu já tinha esquecido, que eu mandava para toda quinta. Acho que já tinha esquecido, né? And what you have to do? I will send you class up. And you have to do this, pay attention. You have to go to this website. And then you click here, pass with you. But I will send you the link, okay? No problem. Vou mandar para vocês o link. I'm gonna only show you. O link tá lá no Class App, só tô mostrando. Teams, great time for. Okay. And you are gonna do tomorrow this extra class about Unit 7 to memorize the grammar. So, I sent to you the link. Eu enviei para vocês o link, tá? Então, por exemplo, eu já enviei lá no Class App, vocês vão ver esse link. Quando você clicar, já vem direto para essa página. Não precisa vocês ficarem memorizando os passos. Eu já mandei o link assim. Aí vocês vão assistir às aulas. Eu mandei 3 links. É só para frisar ainda mais o que nós aprendemos. Anotem no caderno o que for necessário, porque faz parte da nossa prova. Ok? Alguém tem dúvida? Não? São 3 links que eu mandei que eu enviarei amanhã. And now, our book. Let's take our book. I think today the page is 69. Let me confirm here. Let me check. No, first 60. Yes, 69. Because we have already finished this page. Yes. Yes, Anita? Professora, a Carol pediu para avisar que ela teve um problema, mas que daqui a pouco ela entra. Thank you so much. So, let's go. Page 69. We are going to use, we are going to start with exercise 1. In this exercise, it's very simple. We have to link the word. We have to link the word with the pictures. I think you don't have any problem with this. Do you have? Only write the names. And we are gonna listen something. Can I close? Let's go. Hi, Carol. And then I spent a month in New Zealand and 2 months in Australia, too. So, yes, you know, I've been really lucky. I've seen... Aqui não tem nada de ouvir. Only checking. No, we have to start here. Let's go, start again.
And then I spent a month in New Zealand and 2 months in Australia, too. So, yes, I've been really lucky. I've seen a lot of different countries around the world in the last 2 or 3 years. Okay, so pay attention to this listening because you have to mark in the number 4 true or false according what you listen, what you hear. Okay, can I go on? Which one did you like the most? Oh, that's kind of hard to answer, but I definitely loved being in Japan. Really? But aren't the people there pretty shy and reserved? Well, it's strange, because a lot of people in the US seem to think that, but it's just a kind of negative stereotype, really. I didn't find it was true at all. Maybe I was just lucky, but I met a lot of Japanese people who were very talkative and outgoing. Really funny and warm and kind, actually. One thing I liked was that a lot of people there are very, very polite. That's really important in their culture. And so people sometimes bow and things, but it's really nice. I like people who are polite, so I got used to it very easily. But life's really different there, isn't it? Yes and no. I mean, sure, some things are different. Like things happen on time. That was strange for me. It was hard to get used to that. If the bus is supposed to arrive at 10:30, well, it arrives at 10:30. Okay, here you can see an example using get used to. Nessa frase, o que ela fala? The life in Japan is totally different, isn't it? Yes and no. Ela deu exemplo. It is very strange. No caso, it was strange for her because it was hard to get used to. Era estranho para ela se acostumar com algo. Com o que era difícil ela se acostumar? If the bus is supposed to arrive at 10:30, well, it arrives at 10:30. Então, se estava previsto para o ônibus chegar às 10h30, ele chega às 10h30. Então, nós brasileiros e de outros países, we don't get used to. Nós não conseguimos nos familiarizar com isso, porque we are always late. Sempre estamos atrasados, achamos que não vai chegar na hora. Mas no Japão, não, as coisas funcionam. Então, é isso que ela fala, get used to. Foi difícil dela se acostumar com isso. Ok? We aren't used to buses arriving on time here, are we? No. What about the food and things there? Isn't it very different? Sure, they eat some things that are strange for us. But, don't believe everything you hear. Japanese people don't spend their lives eating only sushi, But I loved the food. When I went there, though, I wasn't very good with chopsticks. I'm used to eating with a knife and fork at home. But... Aqui ela já usou I am used eating. Então ela fala que it's not true that Japanese people only eat sushi. Não é? Não é verdadeiro que eles só comem isso. Então, e ela falou que it wasn't very good with chopsticks, aqueles palitinhos, que não era muito bom, né? Que ela não era muito boa com isso. Mas agora, I am used to eating. Então, ela fala que eu estou acostumada a comer com garfo e faca. Mesmo no Japão. Então, o que você já está familiarizado, I am used to, e no caso, eating. O que você não está familiarizado, que você ainda está se acostumando, get used to. E, obviamente, que depois põe o ing. But even though I was terrible with chopsticks, people still told me, wow, you can use chopsticks very well. That's what I mean about them being polite. And of course, when I asked for help, they showed me how to use chopsticks correctly. So that was cool. I'm pretty good with them now. So people were nice then? Oh, sure.
I mean, people are people, and in the end, some of them are nice and some of them aren't so nice. Some people are polite, some are rude. You have to just go to a country with an open mind. One thing I've learned, I think, is that sometimes we get an idea about a country or a group of people, and then we start to think that everyone in that country is like that. And really, it's a stereotype. It isn't true. If you really get to know people on a one-to-one This girl is talking about how is the And then I spent a month in New Zealand and 2 months. the life in Japan. Okay. Carol, are you talking? Tá falando alguma coisa with me? No? Okay. Let's go. Could you say something is true or not? Oh God, it's not here. Could you say or you're not sure about it? For example, according to the speaker, many Americans think Japanese people are reserved. True or false? True. True. Number 2, Japanese people are too polite. True. True. But this girl said, it's like us. Some people are polite, some people are not polite. It's not only in Japan. Here in Brazil, we have people that are very polite and people are not polite, okay? So you have this kind of people in all the world, not only in Japan, okay? Bus in the US usually arrives on time. False. True or false? False. O ônibus nos Estados Unidos geralmente chega na hora. Bom, she didn't say that. Ela não falou nada disso. Okay. She usually eats with knife and fork at home. That's true. She still doesn't know how to use False. chopsticks. Yes, she knows now. You need an open mind when you go abroad. True. That's totally true. You need to open mind when you travel to anywhere. If you travel, for example, to Recife, to Fortaleza, you have to open your mind. If you don't open your mind, you will not be happy there. And everyone in a country is the same. False. False. That's good. Number 3. Think of 2 more questions about Japan. What do you think the speaker might say? Do you have an idea? No? Esse aqui nós já fizemos. It's your own opinion, é só sua resposta pessoal se você quiser falar alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa sobre o Japão? Teve algum contato? Conhece alguém que mora lá? Não? Eu tenho uma amiga que mora no Japão, ela me conta coisas bem interessantes. Ela é muito, aqui no Brasil, ela é considerada muito rica. Mas no Japão, ela não tem carro. Olha que interessante. Ela não tem carro, porque lá ninguém tem carro. Não é necessário ter o carro. Aqui no Brasil, teria 2, 3 empregadas. Lá também ela não consegue isso. Então, é como se todos estivessem no mesmo nível. É bem interessante. Lixo. Se todo mundo não separar muito bem o seu lixo, o lixeiro não pega o seu lixo na porta da sua casa. Então, é uma cultura bem diferente da nossa, né? So, let's practice. Be and get used to. So, here you have an exercise. Oh, God. In this exercise, you have to complete be used to or get used to.
But remember, sometimes to be I am, you are, he is, she is, it is. Don't forget. And the verb get, sometimes you can use in the past. Ok, no problem. Teria que ser no passado se a frase estiver no passado. Example, number 1. Isadora, can you read number 1, please? Ler com a resposta já? O que você colocaria como resposta? I'm used to it very easily. I am used to Eat very easily. Vamos ver se vai dar certo. Tiago, number 2. It was hard to. It was hard to. Foi difícil de me acostumar, né? Get used to. Carol. We aren't used to buses arriving on the time here. Isso, nós não estávamos acostumados com o ônibus chegando na hora. And finally, can you read, Sophie? I got used to eating with a knife and Knife. fork at my home. Isso, knife, é igual ao verbo know, quando começa o K não é pronunciado. Did you understand? Só que tem uma coisinha estranha aí. Por que não deu certo? Aqui na primeira, por que tem que ser got used? Quer dizer, eu me acostumei muito facilmente. Eu me acostumei. Então, o got ficou lá em cima. E embaixo, eu estou acostumada a comer. Foi o que ela falou, né? Que ela estava acostumada a comer de garfo e faca na casa dela, lembra? Então, number 1 and number 4, please change. And then we have to complete the rule. Luis, are you here? He's not here. Okay, Ormond, can you read the rule, please? Oi, Sarah. Oi. Duda, can you read? I don't know, Duda was not with the book opened. Luis, can you? Oi, consigo. Qual página que tá, Sarah? Desculpa. Can you see in the screen? Consigo. Ué. Onde que tá, Sarah? Onde está na... Ok, you have to follow the class, ok? Vocês têm que seguir a aula. E a Duda agora que está abrindo o livro. Can you read, Rafa, please? Sure. Be, get, used to, is followed by a noun or a noun phrase, or by a verb in the gerund form. We use be or get used to doing something to talk about experience and habits. For example, can I read the example? Please. I'm hungry. I'm not used to eating so late. It was strange at first, but I got used to it. Então, olhem bem, aí tá bem o negócio, uma coisa que eu estou acostumada. I'm not used to eating. Então, ela falou, não estou acostumada. Mas foi estranho na primeira vez, mas eu me acostumei. I got used, eu me acostumei. Quando eu me acostumo, estou me acostumando, me tornando familiar, é o get used to. E no caso ali foi já o passado. Ok, Tiago? Tiago is not here. Ok. Let's go.
É, tá um pouco ruim ali. Okay, let's go. Nicole, can you read? Look. They use it to refer to a state, something that is normal or familiar. Pode grifar isso aí. Underline. Be used to something that is normal or familiar. Get used to refers to a process. Something unusual becomes normal or familiar. Então, something was not usual, alguma coisa que não era comum, and becomes está se tornando agora familiar para você. So, let's complete exercise number 2. It is talking about João. Can you read, Gabi Esteves? João? Ai, deixa eu conseguir. João is Brazilian, but he's living in London. Complete the sentence with the words. Tá, então nós temos ali as palavrinhas que devemos colocar no lugar certo. Example, Esteves. Number 1. I am from Rio, so I'm used to traffic, but I'm not used to looking. Right before I cross the road. Eu não estou acostumado a... Looking, não é? Olhar. Looking right before I cross the road. Pode ser que dê certo, sim. Não tem outra palavra, né? Acho que não. Não. Number 2, vai ainda, Esteves. Ah, tá bom. I have gotten used to, yet. It rains a lot here. In Brazil, I was used to, Então, I haven't gotten used to, eu nunca estava acostumado a, ainda. Pode ser weather. Ó, it rains a lot here. Ainda não me acostumei ainda com o tempo. Chove muito. Em Brasil, I was used to... Sunshine. Pode ser isso aí. Estava acostumada com o brilho do sol. Anita, 3. Desculpa, teacher, eu tava copiando. It's hard to get used to the tanana. I'm not used to tanana. So many clothes. É difícil se acostumar. I'm hard to get used to the coats and sweaters. I'm not used to wearing so many clothes. Muito bem. Então é difícil se acostumar, né, com casacos e sweaters. Né? Não estou acostumado a usar, vestir, wearing so many clothes. Usar tantas roupas. Muito bem. Mais uma, Anitta. 4. Tá. I'm used to tanana now, but most stores close at the 5:30. I'm not used to tanana home so early. Deixa eu ver. I'm not used to... I am used to. Estou acostumado a... Ah, tá. Agora estou acostumada a... Alguém tem alguma sugestão? Eu sei de baixo, de cima eu não sei. Eu não sei de cima, teacher. Vamos colocar o 5. Aí o que sobrar. Vamos pensar no 5, Anitta. Tá. Faz o 5 agora, né? Yeah. Tá. I'm used to... I was, né? I was to speaking English before I arrived, but I will never get used to the... Different accents. Different accents, isso.
que são o speaking, né? Que é totalmente diferente. Sotaque. Então, o que sobrou lá para cima? Vamos ver. Esse já foi, esse já foi, esse já foi, esse já foi, esse já foi também. Esse também. Each morning. A única coisa que sobrou. Lê, então. Yeah. Tá. I use it to I am. reach. I am. Use it to reach the money now, but I start close at 5:30. And I am not used to going home so early. Very good. Now we have to practice this more in your workbook. Please take your workbook right now. Workbook. Workbook page 65, please. Here we have to form questions using make, let, or be allowed to. So here you have the words, but you have to make the questions. Example, parents, you help with housework. Question, do your parents make you help with the housework? Housework são as tarefas domésticas, né? Então, a pergunta é, os seus pais te fazem ajudar com as tarefas de casa? Então, o que nós praticamos ontem. Quando é alguma coisa que é imposta a nós, vamos usar o make. O let é quando nos permite, nos deixa. E o be allowed quando você está autorizado a alguma coisa. Number 1 fala, teachers, you do homework every night. O que vocês usariam aqui? Do teachers. Vocês usariam make ou let? Eu usaria make. Make. Fazem você, né? Então, os professores te obrigam a fazer a lição de casa toda noite. Então, como ficaria então a pergunta? Do your teachers make you do homework every night? Very good, Carol. Exatamente, não tem que mudar nada, apenas colocar o auxiliar da pergunta e usar make, let ou, no caso, be allowed to. Quando não é be allowed to, não é para pôr o to ali antes do verbo. Muito bem. 2. You send text message in class. Você enviar mensagem de texto na aula. Quer dizer, você pode enviar, né? Você está autorizado a fazer isso na aula? Qual que vocês usariam? Be allowed to. Be allowed to. Mas não esqueçam que o be allowed to, esse be tem que lembrar que é I am, you are, he is, she is. E quando você usa o to be, que é I am, you are, he is, she is, para fazer perguntas tem que inverter. Então, Are you? Tem que, de vez de falar you are, vai ficar are you. Are you? Muito bem, então ficaria aqui como? Vamos pensar comigo, Isabela. Isabela. Ó, se essa daqui, mensagem de texto na sala, se você é autorizado, né? Então, não é que te permite make, deixa. Você é autorizado, be allowed. Be, você tem que lembrar do to be. I am, you are, he is, she is, ok? Como aqui você tem you, então na sua cabeça você já vai falar, bom, é you are. Mas como é para fazer uma pergunta, você já inverte. Are you? Ok? Aí você termina. Então, are you, termina o verbo, ó, allowed to, e copia a frase. Send the text message in the class.
Pera, mas eu coloco o be normal, né? O be virou are, né? Ah, entendi, tá. Porque o to be sempre você tem que lembrar. Não dá para falar, por exemplo, I be a teacher. Eu tenho que falar I am a teacher. Né? Você não pode falar I be Isabela. Não, I am Isabela. Então, o be é isso, é você saber falar ele. I am, you are, he is. Entendeu? Number 3. School you, a escola, permite ou faz você go into any room you want. Te deixa ir para qualquer sala que você quiser. Does the school let you go into any room you want? Muito bem. Então, primeiro vamos pensar assim, ó. Quando é uma obrigação, é make. Você é forçado a fazer alguma coisa, é make. Quando a escola permite você fazer, quando as coisas permitem, você vai usar o let. Então, aqui ele está falando, a escola permite você go into, entrar em qualquer sala que você queira. E a Rafa observou bem, porque às vezes a pergunta pode ser com do e às vezes pode ser com does. Aqui você tem does, because he, she, it, does. The school is it. He, she, it é sempre does. E a escola é ela, então por isso does. Does your school let you go into any room you want? Okay, girls and boys? Okay. 4. Parents, you sleep as long as you like. Acho que não, né? Os pais permitem você dormir o tanto quanto você quiser. Então, você também vai usar o make ou vai usar o let? Let. Let. Vocês vão perguntar com do ou com does? Do, porque é parents, tá no plural. Muito bem. Does só se fosse sua mãe, seu pai, o professor. Isso. Então fica do Your parents let you sleep as long you like. Do your parents let you? Muito bem. Eu vou dar uma dica para vocês agora no número, para vocês compararem o número 2 e o número 5. Perceba que o número 2 e o número 5 não fala de alguém, já fala diretamente de você. Então, não é que alguém te força, nem que alguém te permite, é você está autorizado. Quando já é a frase diretamente você está autorizado, é porque você vai usar o be allowed. Nos demais, tem alguém que te autoriza ou que te obriga. Ó. Your parents make, your teachers make, your school lets, sua escola permite, os seus pais permitem, your parents let. No 6 também, é alguém que permite você. Tá vendo? No número 2 e 5, não. É você está autorizado. Então, já quando fala direto, se você está autorizado, você já coloca direto be allowed. E lembrando que o be tem que ser conjugado. Então, como que ficaria a number 5, Luiz? Não está participando. Vamos lá. A MC. É pergunta de 5, né? Vamos lá, MC, como você faria então?
Do you? Lembra que eu acabei de falar, quando tenho já você, é o be allowed. Be allowed vai por do, Sophie? No, né, MC? A Sophie fez um assim, viu que a MC falou não, ela não. E aí, quem que sabe me dizer? Duda, como é que vai ficar? Teacher, eu sei. Fale, Nick. Are you allowed to eat anything you want at home? Então, are you, né, Nicole? Uhum. Muito bem. Are you allowed? Teacher, Duda, eu você... escrevi are you, só que eu sou um pouco lerda, e aí eu vi o de cima. Aí eu fiz assim, só que eu vi a Rafaela assim, ó, e eu... Não, só tá falando, não, a gente vai dar a Rafaela, que ela é inteligente, né? É que você viu uma coisa e falou outra, né? Ok. Ô, Duda, você tá fazendo? Estou, teacher. Vamos fazer o 6, então? Ai, meu Deus do céu. Parents you stay out after midnight. Deixa eu pensar. Do your parents let you stay out after midnight? Very good. Muito bem. Então, quando os seus pais te permitem, sempre que você tiver essa ideia de permitir, é let. Quando eles te obrigam, é make. E quando você... Sim. Nossa, acertei! É só prestar um pouquinho de atenção que é muito simples, tá certíssima. Obrigada, Deus. Não. Agora, no number 6, nós temos que dar as respostas para a pergunta 5. Então, nós vamos agora dar as respostas. Então, vamos pensar a todas as perguntas realizadas na number 5 e vamos dar as respostas no 6. Então, first question, aliás. Isadora, can you read number 1 and give your answer, please? Do your teachers make you do homework every night? My teachers doesn't make me. Vamos fazer respostas curtas, tá? Ó. Okay. Do your teachers make you do homework? Yes, they do. Ou no, they don't. Por que tem que ser they? Porque são teachers, tá no plural. Ok? Ok. Se pudermos dar respostas curtas, não fiquem escrevendo demais para não errar. Isso faz parte até da rotina mesmo do inglês. Eles não querem respostas longas demais, do tipo, você gosta de maçã? Sim, eu gosto de maçã. Ninguém fala isso. Sim, eu gosto. Sim, yes. Acabou. Tá? Do your teachers make you do homework every night? Yes, they do. No, they don't. Finish. Não precisa copiar o verbo de novo, nada disso. Quando é respostas curtas, do tipo sim ou não. Number 2. Isabela, vamos ler o number 2? Are you allowed to send text messages in class? Você está autorizada a enviar essas mensagens na aula? Sim, eu estou. Não, eu não estou. Se for positivo. Yes. Como que é eu estou? Isabela, você sabe? Eu sou ou eu estou? É o próprio verbo to be, ó. Tá vendo que ele tá aqui, ó? You are, inverteu para fazer pergunta. Lembra do to be, como é que conjuga? I? Yeah. I am. Então, você vai falar yes, I am. Toda vez que tem esse to be aqui na frente, ó, e ele tá perguntando, are you? Então, é se você está. Sim, eu estou. Yes, I am. Negativo. No, como seria a negação? No, I am. I am not. É só pôr o Tem que not. falar, calma.
Mas eu tenho que falar o not primeiro do... Não, sempre assim, ó. Yes, I am. No, I am entendi. not. Tá? É porque sempre eles falam assim, sim, eu sou. Não, eu não sou. Tá. Ok? Ok. 3. Livia, can you read the 3, please? Yes. Does school let you go into any room you want? Qual a sua resposta? No, they doesn't. Ó, mas aí tá perguntando, does your school, a sua escola, não é eles. Então, não pode falar. É it, não é? Isso, meu bem. Muito bem. Então, como seria? Verdade. No, it doesn't. Muito bem. No, it doesn't. Ótimo. Suspeitem sempre. Perguntou com do, responde com do. Tiago, can you do the next sentence, please? Yes. Do your parents let you sleep as long as you like? Yes, they. Yes. Yes, they do. Yes, they do. Muito bem. Anitta. Oi. Sim. Are you allergic to eating things you want at home? Yes, they do. Não. Are you? Yes, I do. Não. Ó, are you é to be. É que eu tava falando pra Isa. Se é com to be, responde com to be. Tá. Yes, I am. Yes, I am. Sempre que tiver are you, é você está. Então, sim, eu estou. O verbo estar é I am, you are, he is, it is. Certo, Isabela? Number 6. Duda. Hello. Do your parents let you stay out after midnight? Yes, they do. Very good. Isso aí. Yes, they do. Number 7. Number 7, you have to match. Tem que associate the beginning of the sentence with the end of the sentence. Let's go. What is it? Can you read the number 1, please? When we went to Sydney, it took us time. Calma aí, eu tenho que ver aqui. Tá. Um minutinho para vocês pensarem. Vão tentando aí associar. Eu achei, teacher. Eu acho que é a H. To get used to life in a different country. Deixa eu achar aqui. Então, quer dizer, quando nós fomos para Sydney, nos levou tempo para se acostumar com a vida num país diferente. Ok. Rafa, number 2. She was a little nervous because she wasn't used to traveling alone. Letter E. That's right. Ela estava um pouquinho nervosa because she was not used to traveling alone. Não estava acostumada a viajar sozinha. Ok, Carol, 3. Wait a moment. Ok.
Gente, é sinceramente desse negocinho que eu sempre me confundo. Sério? Juro. Vamos pensar então. It isn't always easy. Não é sempre fácil. Tá. Aí nós temos que colocar o que não é sempre fácil. Se acostumar com alguma coisa. Eu colocaria to use it to Australian thing. To get used aqui? É. Muito bem. Por que você já tem que pôr isso? Porque é a única opção que tem o to. É, eu tinha pensado, só que daí eu fico insegura, porque eu acho que às vezes alguma outra tá certa. Você tá certa, porque não é sempre fácil se acostumar. Quando tá assim, já no infinitivo, tem que começar com o to, né? Uhum. É, eu ia por essa, só que deve ser assim. A Nicole quer dar uma outra ideia. Fala, Nick. Não, eu tenho uma dúvida. Eu sempre vejo essa palavra, mas eu nunca sei qual é o significado. É accent, eu não sei como fala. To get used to Australian accent. É como se fosse o sotaque. Ah, tá. Tá. Ok. MC. Oi. Eu fiz diferente dessa. Se tiver sentido, não tem problema. Eu troquei pela H, que eu achei que fez mais sentido do que colocar essa. E também tem o to, é isso que eu ia falar. Também tem o to, né? Você tá vendo? Sim. Então quer dizer que a 1 e a 3, elas se completam também. Eu poderia também falar, muito bem. We went to Sydney. It took us time. Também daria certo aqui, ó. De se acostumar com o sotaque deles. Australiano. Muito bem. E aqui também não é sempre fácil se acostumar com a vida num país diferente. Muito bem. Esse aqui ainda fica melhor. Muito bem. Isso quer dizer que estaria errado do jeito que está ligado? Não. Tá? Mas se for pensar mesmo, já que está falando de Sydney, por que não vai falar então do sotaque australiano? Né? Já está no mesmo lugar. E aqui não é fácil, aí ela está falando de uma maneira geral, se acostumar em outro país. Vocês perceberam isso? Não? Ok. Number 4. Let's go. Sophie. At first, my mom didn't like working from home. Uhum. Mas aí, o que aconteceu? A princípio, ela não estava acostumada a trabalhar de casa. But then she got used to it. Não. Yes. Tá certo. Tá, mas aí ela se acostumou. Muito bem. 5. Let's go. Number 5. Anita? Oi, teacher. Tá bom. 5. My brother is studying Arabic and he has to get used to writing from right to left. Peraí que eu me perdi, qual foi a sua resposta? É a B. A B? É, a B. My brother is studying Arabic and he has to get used to write from right to left. Ok. MC? When my sister became a police officer, she had to get used to wear a uniform. Ok. Tiago? He didn't like the cat at first because he was used to having dog at home. Uhum. And finally, Lívia?
Pronto, agora foi. Can I have a knife and fork, please? Eu coloquei I am not used to eat chopsticks. I'm not used to using chopsticks. Very good. Então, aqui só vai estar dizendo que está errado, porque ele sugere a outra opção. Mas nada impede que assim também ficaria com sentido. Mas, de fato, a outra ficaria mais correta, já que estavam falando de Sydney e Austrália, ok? Aqui nós temos, então, complete with be used or get used. Então, o que você já está acostumado é be used. O que você está se acostumando é get used. For example, can you read, please, Carol? Before I went to China, I live. Então, mas antes de pôr esse verbo, tem que pôr ou used to ou get used to. Verdade. Então, antes de ir para a China, eu estava acostumado. I used to. Não tem só used to. Ou você vai falar uma coisa que você está familiarizado, be used to, ou get used to, você se acostumou. É o be used to. Ou seja, calma aí que eu tô bem... Vamos raciocinar. Vamos raciocinar, gente, todos juntos. Minha mente tá bem longe. Antes de pôr esses verbos aqui, nós temos que usar ou be used to ou get used to. Tá. Só que às vezes tem que mudar o verbo, tem que mudar o tempo. Ô, Miss. Oi. O be ali, pode colocar ele para o passado? Então, o be, ele é usado apenas para indicar uma coisa do presente. Tá. O que pode ir para o passado é o get. Então, o que vocês falariam aqui? I get used to. Eu colocaria I'm used to, porque ela já estava acostumada a comer de garfo e faca. Então, antes de ir para a China, aqui ele vai falar assim, ó. Você pode falar também que não estava acostumada. Encaixa várias, teacher. O quê? Porque também dá pra falar que eu estava me acostumando. Got used to. Também pode ser. Mas, ó, encaixa. Porque olha aqui, no começo da frase ele fala before I went to China. Antes de eu ir pra China. Eu estava me acostumando. E depois, but then, eu me acostumei. Got used to. Isso, I got used to. Isso aí. Olha lá. Esse daqui, I was used to, que a Rafa ela gostaria de colocar no passado, ela perguntou. O exercício, vocês lembram que eu mostrei para vocês? Eu vou até ampliar aqui para vocês de novo. Só um minuto. Eu estava no YouTube, lembra? Cadê aquela página do YouTube? Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou procurar aqui aquela página do YouTube. O exercício ele é meio falho.
mostrar para vocês agora uma coisa. A real é, se ele estava acostumado a fazer uma coisa, ele tinha que usar só used to. Uma coisa que era verdade. Eu estava acostumado a fazer tal coisa. I used to eat with knife and fork. Eu estava acostumado com isso. Aí depois que ele se acostumou, got used. Certo? Mas como o exercício lá não tem esse item used to, ele só está usando o 2 e o 3. Então, o que ele fez? Ele colocou o be no passado, porque ele estava familiarizado. É isso que ele quis dizer. Eu estava apenas familiarizado com garfo e faca. Certo, Rafa? Certo, Rafa? Oi, Miss. No primeiro ele falou, eu estava familiarizado com garfo e faca, que é aquele primeiro exercício lá. Então, por isso que ele colocou o be no passado. Vocês entenderam? Sim, é que foi isso que eu tinha te perguntado, se podia colocar o be no passado. Isso. Na real, quando é um hábito que você tinha no passado e que não tem mais, você usa used to. Mas aí não é que é um hábito que ele não tem mais. Ele ainda come de garfo e faca. Então, ele quis dizer que ele estava familiarizado ou apenas comer com garfo e faca. Então, dá certo. Ok? Ok, todos? Teacher, ainda tô meio confusa. Pode falar. Porque o get used é se familiarizando, aprendendo. Isso. Então, por que não pode usar got used to na primeira e depois colocar o be used to? No número 1? Eu estava me acostumando, mas agora eu me acostumei. Então, porque no primeiro eu era acostumado a usar garfo e faca. Ele já era familiarizado, é garfo e faca aqui, ó. Tá, entendi. Depois ele se acostumou com os palitos. Entendi. É que você só não percebeu qual era o complemento da frase. Garfo e faca tá todo mundo acostumado, familiarizado. Então, por isso que usou to be, used to. O de baixo, ele se acostumou a usar o palito. Entendi. Então, ó, no número 3. Back home, de volta para casa, o que ele disse? Que I was used to go into work by train. Ele estava acostumado a ir trabalhar de trem. So I had to. Ele agora teve que pegar o hábito de trabalhar lá de ônibus na China. Porque quando estava lá no Japão, era de trem. Mas aí na China ele teve que se acostumar a andar de ônibus. Uma coisa ele já estava acostumado, was used to. Teve que se acostumar, get used to. Deu certo o pensamento? Nós vamos parar por aqui, né? Que já deu a hora. Aí nós vamos retomar na próxima aula, começando daqui. Então, vejam amanhã os vídeos, tá? Para que vocês tirem mais dúvidas com relação ao conteúdo da unidade 7. Ok? Bye, bye. See you next week. Bye, teacher.